Quando você perde alguém que ama, a dor é tão real que parece eterna. Lázaro estava morto, 4 dias na sepultura, e tudo indicava que era o fim. Mas Jesus estava a caminho. Lázaro era amigo de Jesus. Quando adoeceu gravemente, suas irmãs, Maria e Marta, enviaram uma mensagem: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas Jesus não saiu correndo. Ele esperou, porque sabia algo que elas ainda não sabiam. Ele sabia que essa doença não terminaria em morte, mas serviria para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. Mesmo amando Marta, Maria e Lázaro, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Esse atraso, essa espera, era parte de um plano muito maior. Um plano que ia além da compreensão humana daquele momento. A espera de Jesus não era um sinal de indiferença, mas um prelúdio para um milagre que demonstraria seu poder sobre a própria morte. Ele estava ensinando que o tempo de Deus é perfeito e que mesmo nas demoras mais dolorosas, um propósito divino está se desenrolando. 2 dias se passaram. Lázaro piorou, então morreu. 3 dias de funeral. Lázaro já estava no túmulo, envolvido em faixas de linho, em uma caverna selada com uma pedra. Onde estava Jesus? Por que demorou tanto? Para as irmãs e amigos, cada hora de espera era uma tortura. A esperança se transformava em desespero. A pergunta ecoava em seus corações: por que ele não veio? Aquele que curava estranhos, por que abandonaria um amigo? A demora de Jesus parecia uma falha, uma ausência inexplicável, no momento de maior necessidade. Mal sabiam eles que essa espera era intencional, projetada para levar a situação a um ponto onde apenas uma intervenção divina, incontestável, poderia resolver. Era para que não houvesse dúvida alguma de que Lázaro estava verdadeiramente morto, e que sua volta à vida seria nada menos que um ato do próprio Deus. Quando Jesus finalmente chegou, Marta correu ao seu encontro. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A dor era real. A pergunta era válida. Ela expressou a fé que tinha, mas também a sua frustração e confusão. Ela acreditava que Jesus poderia ter curado Lázaro, mas agora, com ele morto há 4 dias, parecia tarde demais. Mas Jesus respondeu algo que mudaria tudo. Teu irmão há de ressuscitar. Marta, pensando na ressurreição final, concordou. Mas Jesus a levou a um nível mais profundo de fé, declarando uma das verdades mais poderosas de toda a Bíblia: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Quando Jesus chegou ao túmulo, Maria estava desesperada. A multidão chorava. Ao ver Maria chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus se comoveu profundamente em espírito e ficou perturbado. Até os líderes religiosos que depois o condenariam, estavam lá observando. E Jesus, diante de toda aquela morte, de toda aquela dor, fez algo surpreendente. Chorou. Perguntou onde o haviam colocado e o levaram até a caverna selada pela pedra. A cena era de luto absoluto. Um retrato da impotência humana diante da morte. A presença de Jesus ali no meio da dor não era como a de um espectador distante, mas como a de alguém que participa do sofrimento. Ele não estava imune à tristeza que a morte causa. O seu choro mostrou sua humanidade e sua empatia profunda com a dor de seus amigos. Não era indiferença. Não era frieza divina. Jesus Coro. O versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Carrega um peso imenso. Ele chorou porque conhecia a dor da perda. Porque amava Lázaro. Porque via o sofrimento de quem ama e se compadecia da devastação que o pecado e a morte trouxeram ao mundo. O seu choro não foi um sinal de fraqueza ou de dúvida, mas de um amor profundo e de uma compaixão genuína. Deus em carne estava ali, sentindo a dor humana. E então, em um momento, a compaixão deu lugar à ação. A tristeza se preparou para ser transformada em uma alegria indescritível. Tudo mudou. Tirem a pedra, ordenou Jesus. Marta, a irmã do falecido, protestou, trazendo a realidade crua da situação. Senhor, já cheira male, pois já é o 4º dia. A lógica humana dizia que era impossível. A decomposição já havia começado. Mas Jesus a lembrou de sua promessa. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? A pedra foi removida. A escuridão do túmulo se abriu, e o cheiro da morte confirmou o que todos sabiam. E então, em voz alta, diante de todos, Jesus clamou, com uma autoridade que fez tremer o cemitério inteiro: Lázaro, vem para fora. Essa não era uma súplica. Era uma ordem. O Criador da vida estava chamando de volta o que a morte havia roubado. E aconteceu. Em um instante, a morte soltou sua presa. Lázaro, que havia apodrecido por 4 dias, se levantou. Houve movimento dentro da escuridão.
Passos foram ouvidos. E então, ele surgiu, caminhando para a luz. Suas mãos e pés estavam envoltos nas faixas de linho, e seu rosto coberto com um lenço. Ele saiu da tumba envolto nas fitas da morte, mas vivo, plenamente vivo. Jesus então disse à multidão atônita: desligai-o e deixai-o ir. A morte havia sido derrotada. O impossível havia se tornado real diante dos olhos de todos. Aquele que estava morto, reviveu, provando que a voz de Jesus tem poder sobre a sepultura. Multidões viram. Multidões creram. O choque deu lugar ao espanto. E o espanto à fé. Lágrimas de tristeza se transformaram em lágrimas de alegria. Abraços substituíram o lamento. A ressurreição de Lázaro foi uma prova inegável do poder divino de Jesus. No entanto, nem todos reagiram com fé. Alguns correram para contar aos fariseus e ao sinédrio. Os líderes religiosos ficaram furiosos, porque sabiam que, se Jesus pudesse derrotar a morte, nenhuma autoridade no mundo poderia detê-lo. Este milagre não apenas ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a fé de muitos que testemunharam, e ao mesmo tempo, selou a decisão dos inimigos de Jesus de matá-lo. Lázaro provou que a morte não é o final, quando se está em Cristo. Jesus provou que tem poder absoluto sobre o impossível. A sua declaração, "Eu sou a ressurreição e a vida", não era apenas uma metáfora, era um fato demonstrado. E nós, a história de Lázaro, nos faz uma pergunta direta. Se ele ressuscitou um homem depois de 4 dias de decomposição, qual é a impossibilidade em sua vida que ele não pode transformar? Qual área da sua vida parece morta, sem esperança, selada por uma pedra de desespero? Jesus ainda hoje diz: vem para fora. Ele ainda chama os mortos para a vida. Ele pode ressuscitar seus sonhos, sua esperança, seu propósito. Se este milagre tocou seu coração e te fez pensar sobre o poder de Jesus, inscreve-se aí no nosso canal para mais histórias como esta, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre. E comente abaixo, qual impossibilidade, qual Lázaro você está enfrentando hoje? Jesus quer ouvir seu clamor e mostrar que para ele, nada é impossível. Obrigado por assistir.